Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de O motor verdade. ZMZ402, que foi produzido na fábrica de motores Avolsky, tornou-se uma verdadeira lenda da indústria automotiva nacional de toda a época. Ele foi instalado em muitos modelos de carros, como Volga, UAZ, Gazelle e outros. Mas, como a unidade de potência não foi mais produzida e sua operação é realizada até hoje, periodicamente esse motor precisa de reparos. Razões para a revisão. Qualquer motor em processo de operação se desgasta, e isso acontece não apenas com os elementos internos, mas também com os externos. Esse indicador é afetado por muitos fatores que destroem o motor. Portanto, vamos considerar as razões pelas quais o motor ZMZ402 precisa de reparos, especialmente no que diz respeito à revisão. Como mencionado anteriormente, desgaste. Esse fator e esse processo não poupam nem mesmo as unidades de potência mais perfeitas. Ele ocorre devido ao impacto sobre as peças, atrito, alta temperatura, entrada de líquido de arrefecimento, corrosão. O processo de oxidação do metal é inevitável e, embora o motor seja feito de alumínio, os danos causados pela corrosão no interior e no exterior do carro são inevitáveis. Danos mecânicos. Durante a operação do motor, é possível que haja danos à parte externa do bloco e a outros elementos do coração do carro. Estilo de dirigir. Outro fator que aumenta o grau de desgaste. Dirigir constantemente em altas velocidades, bem como a operação inadequada do motor, pode levar a um desgaste maior. A manutenção fora do prazo também pode levar ao desgaste rápido dos componentes internos. Assim, o acúmulo de aparas de metal na unidade de potência e a troca de óleo fora do prazo podem levar a um desgaste rápido e a reparos. Armazenamento. Como qualquer maquinário, o carro e seus componentes devem ficar em um local seco e quente. Portanto, o motor, que ficará parado por alguns dias em uma geada forte, não conseguirá mais funcionar normalmente. Isso se deve às propriedades do óleo, que não é mais capaz de proteger totalmente o motor. Outros fatores que podem afetar o desgaste, levando ao reparo. Processo de revisão do motor. O processo de reparo, incluindo a revisão, do motor ZMZ402 e suas modificações é semelhante ao de outras unidades de potência da série. Todas as unidades de potência produzidas e lançadas pela fábrica de Zavolsky por características de projeto são semelhantes e, portanto, o reparo é realizado com bastante facilidade. Então, vamos considerar como reparar o motor ZMZ402 com suas próprias mãos. Desmontagem do motor. O reparo do motor ZMZ402 começa com a desmontagem da unidade de potência. Esse processo é bastante simples, mas é recomendável executá-lo com 4 mãos. No entanto, há uma diferença. Se o motor de combustão interna for removido do Volga, haverá uma sequência de procedimentos. Quanto ao motor 402 do Gazelle, aqui a tecnologia de desmontagem é um pouco diferente. Para não ficar confuso, vamos considerar o processo clássico de remoção do motor do carro Volga. Então, qual sequência de operações deve ser executada pelo motorista para remover o motor do veículo? Primeiro, a bateria é desmontada, e seu suporte é desparafusado. Em seguida, é necessário remover o filtro de ar e o carburador. Desconectamos o tubo de admissão do coletor de escapamento. Desparafuse as velas de ignição, remova os fios e o tremblé. Drene o óleo do motor. Desconecte o sistema de combustível. Remova o rotor do ventilador. Desmonte o motor de partida e o alternador e a fiação conectada a eles. Desconecte a embreagem da caixa de câmbio. Desmonte o compartimento do filtro de óleo. Remova o radiador e as conexões do sistema de resfriamento. Desmonte o coletor de admissão e de escapamento. Além disso, quando tudo estiver desmontado, remova completamente o capô para que não haja obstrução e retire o motor. Desmontamos a unidade de potência prendendo-a a um telégrafo ou a um guincho. Agora, coloque o motor em um suporte especial, se não houver tal suporte, em paletes e prossiga com a desmontagem. O motorista precisa desmontar seu motor completamente. Para isso, removemos as peças na seguinte sequência: embreagem, tampa da válvula, palete, cabeçote, bombas de óleo e de água, pistões, pinos, juntas, virabrequim.
O procedimento para diagnosticar a condição das peças pode começar agora. Diagnóstico de falhas. O diagnóstico das peças do motor começa com uma inspeção da integridade do bloco de cilindros e do virabrequim. Se necessário, a carcaça pode ser soldada com uma solda especial. Se o bloco for altamente suscetível à destruição, ele deverá ser substituído por um novo. A próxima etapa do diagnóstico é a medição do cilindro. O tamanho padrão do ZMZ 402 é 92 mm. No entanto, se houver trabalhos nas paredes, arranhões ou afundamentos, será necessário retificar para o tamanho seguinte. E se a medição mostrou que as paredes já foram consertadas, então é necessário esmerilhar para o próximo, porque os cilindros têm um trabalho e ele deve ser eliminado. Vamos considerar a tabela de dimensões de reparos para a unidade de potência 402 e suas modificações. Reparo. Tamanho do reparo padrão: 92,0 mm 1, 92,5 mm 2, 93,0 mm 3, 93,5 mm 4 e mais camisas de bloco. Instalação de camisas de tamanho padrão de 92,0 mm. O próximo a ser examinado é o virabrequim. Assim como no caso do bloco de cilindros, é necessário medir o tamanho, os danos e a dureza dos munhões. Se, de acordo com todos os indicadores e critérios, o virabrequim puder ser girado, o tipo de reparo será determinado. A propósito, o número de reparos dos munhões da biela principal e da biela pode ser diferente um do outro. Vamos considerar a tabela de dimensões de reparos para o virabrequim 402 e suas modificações. Tipo de reparo: tamanho do reparo 1,0,05 mm 2, 0,25 mm 3, 0,50 mm 4, 0,75 mm 5, 1,00 mm. Todas as outras peças são diagnosticadas de acordo com o Manual de Operação e Reparo dos Motores ZMZ 402. Perfuração do bloco. O mandrilamento do bloco de cilindros é realizado em uma bancada especial de mandrilamento de acordo com uma dimensão predeterminada. Após o mandrilamento, as paredes do cilindro são afiadas, ou seja, recebem um acabamento espelhado. Isso é feito para garantir que os anéis de óleo removam adequadamente o óleo das paredes do cilindro. Após todas as operações, é necessário retificar a superfície do bloco de cilindros em 0,05 mm e, em seguida, lavá-la para remover os cavacos de metal. Reparo do virabrequim. O reparo do virabrequim também é realizado em uma máquina especial com um disco de pedra redondo de diferentes granulações. Os munhões do eixo são retificados de acordo com o tamanho previamente definido, sob um determinado tamanho de revestimento. Reparo do cabeçote do cilindro. Nem sempre é possível reparar o cabeçote do cilindro, pois muitos motoristas usam água em vez de óleo, combustível, o que destrói a estrutura da peça. Portanto, antes de proceder ao reparo, deve-se desmontar a unidade e determinar a possibilidade de reparo. Se necessário, substitua a carcaça do cabeçote do cilindro por uma nova. No processo de desmontagem, é determinado quais peças devem ser substituídas. Como mostra a prática, geralmente as seguintes peças estão sujeitas à substituição: válvulas de entrada e saída, assentos, buchas de guia, vedações de óleo da válvula e do eixo de comando de válvulas. Antes de as novas buchas guia serem instaladas, elas passam por um processo de alargamento ou perfuração. É claro que é possível deixar as antigas, mas, nesse caso, o reparo é realizado com a tecnologia K-Line, em que as buchas de bronze são instaladas diretamente. O restante das operações é realizado como padrão. Processo de montagem. Quando tudo estiver reparado, você poderá prosseguir diretamente para o processo de montagem. Para isso, todas as peças são desmontadas em um só lugar, e a mágica incompreensível para muitos começa. Considere a sequência de ações da montagem da unidade de potência. Instalamos o virabrequim e as camisas principais, que são fixadas com ball gels. Montamos os pistões e as bielas. Fiche o munhão da biela inferior ao virabrequim, sem esquecer de colocar as camisas da biela. Instale a bomba de óleo e feche o cárter de óleo. Coloque a embreagem e faça o balanceamento com o virabrequim. Instale o cabeçote do cilindro. A junta deve ser lubrificada com graxa de grafite se não houver selante nela. Instale a tampa da válvula. Todas as outras peças são instaladas na mesma ordem. Depois de montar a unidade de potência, ela deve ser instalada no carro. A montagem é realizada na ordem inversa da desmontagem. Colocação em funcionamento. O amaciamento do motor ZMZ 402, caso o reparo tenha sido realizado de forma independente, é realizado apenas a quente. Portanto, o motor deve funcionar em modos diferentes. Vamos considerar como fazer o rodízio do motor após a revisão. Com a ajuda de um método manual, o bombeamento da mistura de combustível é realizado. Em seguida, a unidade de potência é ligada diretamente. No início, as rotações são de 1000 a 1200 por minuto. Após 5 minutos, elas devem ser aumentadas com o pedal do acelerador para 2000 rotações por minuto. Assim, o motor deve funcionar por cerca de 7 minutos. Em seguida, diminua as rotações para 1200
por minuto e deixe-o funcionar por 2 a 3 minutos. O motor é desligado e é permitido que ele esfrie. O ajuste das válvulas é realizado. O processo é repetido. Assim, o motor estará funcionando e pronto para continuar a operação. Se, no processo de amaciamento, houver vazamentos ou batidas, vale a pena determinar as falhas e eliminá-las. Nesse caso, o motor não deve ser operado. Manutenção após a revisão. A manutenção após a revisão do 402 não é radicalmente diferente da manutenção normal. A única diferença é o tempo de quilometragem. Portanto, vamos considerar quando é necessário fazer a manutenção e quais procedimentos são executados. 1000 km, substituição do óleo e do filtro de óleo. 8.000 km, troca de óleo, óleo e filtro de ar, velas de ignição, fios de alta tensão, filtro de combustível fino. 17.000 km, troca de óleo, filtro de combustível. 25.000 km, troca de óleo, óleo e filtro de ar, velas de ignição, fios de alta tensão, filtro de combustível fino, ajuste de válvula. 35.000 km, substituição do óleo, filtro de combustível, substituição da correia dentada e do alternador. A partir de 45.000 km, troca do óleo e do filtro de óleo. A cada 20.000 km, troca do filtro de combustível e de ar, ajuste das válvulas. A cada 40.000 km, substituição da correia dentada. Troca de óleo do motor. Um dos processos mais realizados, após o reparo, é a substituição do óleo do motor. O fabricante recomenda a troca do fluido lubrificante no ZMZ 402, no máximo a cada 10.000 km de quilometragem a partir da substituição anterior. Vamos considerar a sequência de ações destinadas à troca do óleo do motor. Remova o terminal negativo da bateria. Remova a proteção metálica inferior do motor. Com um recipiente, desparafuse o parafuso de drenagem e aguarde até que o óleo saia. Desparafuse o parafuso superior de montagem do filtro de óleo e remova o elemento filtrante. Instale o novo filtro, lembrando-se de que as borrachas de vedação entre o compartimento e a tampa também devem ser trocadas. Aperte o parafuso de drenagem, lembrando-se de substituir a gacheta. Através do gargalo de enchimento, despeje 5,5 litros de óleo novo. O processo de troca de óleo no ZMZ 402 é bastante simples e mais fácil do que nos carros da série VAS. Conclusão. O reparo do ZMZ 402 é um conjunto completo de operações necessárias para restaurar o motor às normas de fábrica. Assim, a unidade de potência reparada torna-se quase nova, e o recurso de adequação é de cerca de 90%. Para realizar a revisão, vale a pena fazer muitas coisas, a saber, furar o bloco de cilindros, fazer o virabrequim, reconstruir o cabeçote do bloco, bem como substituir as peças associadas, como a bomba de água e de óleo. Em conclusão, a revisão do ZMZ 402 nos proporciona uma compreensão aprofundada dos princípios e processos que regem este sistema. Ao analisarmos suas características e aplicações, fica evidente a importância de uma abordagem sistemática para garantir eficiência e eficácia. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas e incentivado uma reflexão crítica sobre o tema. Agradecemos por acompanhar e até a próxima.